A paz do Senhor, povo de Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estou passando aqui também para deixar uma mensagem, uma palavra para os irmãos, né? A palavra de Deus, todos nós sabemos que é o alimento espiritual, é ela que nos renova, é ela que nos dá força. Louvado seja Deus, mas antes de eu iniciar essa palavra, antes de eu iniciar essa mensagem, eu queria fazer uma breve oração com os irmãos, em nome de Cristo Jesus. Soberano, eterno e bendito Deus, Senhor, eu te glorifico, te louvo e te exalto, meu Pai. Quero dizer, Senhor, que o Senhor, meu Pai, pela graça e misericórdia que foi manifestada na pessoa bendita de Jesus Cristo na cruz do Calvário, eu quero dizer, meu Pai, que Cristo foi quem morreu por nós na cruz. Foi Jesus, meu Pai, que se entregou em um único sacrifício a nós, Senhor. Se nós estamos aqui hoje, se estamos de pé, é porque um dia alguém orou, alguém se sacrificou naquela cruz, e foi Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Essa obra não é obra de homens, essa obra, Senhor, não é de mãos humanas, essa obra é do Senhor, porque Cristo ainda continua sendo o cabeça da igreja, meu Pai. E é em nome de Jesus Cristo que eu oro nessa noite, meu Pai. Eu intercedo pela nossa nação chamada Brasil, meu Pai. Quero colocar em Tuas mãos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, a cada família, a cada lar, meu Pai. Que o Senhor possa estender as Tuas mãos sobre as famílias do nosso país, sobre cada casa, Senhor, sobre cada lar, repreendendo esse mal, repreendendo, Pai, essa enfermidade, Pai, esse vírus que tem se instalado e espalhado o terror no nosso país, meu Pai. Que o Brasil esteja debaixo da graça e da bênção do Senhor. E que essa peste, essa praga, meu Pai, ela seja queimada, ela seja repreendida pelo poder que há no nome de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos. A palavra, irmãos, que eu quero compartilhar com os irmãos está no livro de Isaías, no seu capítulo de número 38, a partir do versículo 1, que vai dizer: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: Assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, de teu pai: Ouvi a tua oração, ó glória, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Irmãos, eu quero destacar algumas coisas nesses versículos que eu li sobre a vida do rei Ezequias. Todos sabem que o rei Ezequias ele foi um grande rei. Ele foi um homem que andou segundo a vontade e o querer do Senhor. Ele andou em obediência a Deus. Só que o tempo passa e Ezequias, agora, ele está acometido de uma enfermidade mortal. E essa enfermidade vai levar ele para um leito. Ele está agora num leito, no seu palácio real, sobre a sua cama. O homem que outra hora eu creio que podia andar, podia fazer suas coisas, e agora está acamado, num leito. E duro é quando você está num leito, quando você está enfrentando uma enfermidade, você espera que venha palavras de conforto, com palavras de carinho. Talvez você esteja esperando isso, talvez do homem, mas nós vamos ver nas Escrituras, em Isaías capítulo 38, que Deus vai enviar um profeta ao rei. E a mensagem que esse profeta vai trazer não era aquilo, eu tenho certeza, que o rei queria ouvir.
Talvez o rei queria ouvir: seja curado em nome de Jesus. Talvez ele queria que o profeta estendesse as suas mãos sobre a vida dele, orasse, intercedesse. Mas não. O que ele vai ouvir da boca do profeta não é aquilo muitas vezes que nós queremos ouvir. O profeta vai profetizar sobre a vida do rei, dizendo: olha, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Eu quero destacar a mensagem que o profeta está trazendo ao rei Ezequias: põe a tua casa em ordem. Ele não falou outras coisas sobre o seu reinado, ele não falou parte financeira. Talvez quando ele disse sobre põe a tua casa em ordem, talvez já está englobando tudo. A parte financeira, a parte espiritual, a parte sentimental, porque sabemos que tem que ter um equilíbrio em tudo isso. Mas a palavra do profeta é clara, vinda do céu, vinda de Deus. Põe a tua casa em ordem. Então eu entendo claramente que a casa de Ezequias estava bagunçada. Uma casa que outra hora estava arrumada, estava cada coisa no seu lugar, cada móveis. Agora a casa está bagunçada. E uma das coisas que o Senhor falava comigo ao meu coração por esses dias, repare que essa enfermidade, ela chegou ao Brasil. E a primeira coisa, o primeiro decreto que os nossos governantes, eles decretaram, é que todos ficássemos em nossa casa, que todos recolhêssemos ao nosso lar. O pai de família não pode sair mais para trabalhar, tem que ficar em casa. A mãe já não pode sair mais para levar os seus filhos à escola, ou até mesmo trabalhar, porque as empresas fecharam, as escolas fecharam. Todos agora têm que ficar dentro de casa. Eu tenho certeza, irmão, que o Senhor, Ele continua, Deus continua no controle de tudo. Foi Deus e é Deus que fez com que a nação voltasse para dentro da sua casa. E o engraçado, que não é só o pai voltar para dentro de casa, não é só a mãe voltar para dentro de casa, não é só o filho, entre aspas, rebelde, que tem que voltar para dentro de casa. Todos têm que voltar para dentro de casa. Deus, Ele reuniu a família novamente dentro do lar. Ele trouxe o pai, a mãe e os filhos para dentro do lar. E o engraçado, não tem para onde sair. Agora você tem que aprender a conviver com a sua família. A família que Deus te deu. A família que Deus colocou na sua vida. Homem, mulher, jovem. Talvez nós que saímos para trabalhar, muitas coisas a gente não percebia dentro da nossa casa. Muitas coisas a gente não percebia nos nossos filhos. Eu posso dar vários exemplos aqui agora. Dizer que um jantar à mesa, um almoço, todos sentaram à mesa para comer. Todos sentaram no sofá, talvez, para ouvir um louvor, uma palavra, até mesmo assistir um filme ou até mesmo um jornal. Família reunida. Sabe o que Deus está querendo dizer com isso? Deus, Ele está fazendo com que os valores das famílias voltem novamente. O pai sentar com o filho, a mãe sentar com o filho, porque sabemos hoje que a escola está educando nossas crianças. O pai e a mãe saem para trabalhar, os filhos vão para a escola e só vão se ver à noite em casa. E quando se veem, chegam em casa cansados, estressados e vão dormir. Agora nós temos tempo, acordamos pela manhã e temos um dia inteiro para passar com a nossa família. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, eu tenho algo de Deus para a tua vida. O Senhor, Ele quer tratar com a família. Sabe por quê? Eu aprendi uma coisa em tudo isso, que a igreja, que somos nós, e o nome igreja quer dizer chamados para fora,
Louvado seja o nome do Senhor. A igreja começa em casa. A família é o início da igreja. Nós temos que valorizar mais a nossa casa, o nosso lar, a nossa esposa, os nossos filhos. Perdeu-se, louvado seja o nome do Senhor, o casamento. Perdeu a proximidade de pai e mãe com seus filhos. Vemos uma geração rebelde, uma geração que faz o que quer, a hora que quer, que dorme, acorda e faz aquilo que bem entende. E os pais? Aonde estão os pais nessa hora? Mas o Senhor nessa noite, Ele chama atenção. Em Isaías capítulo 38, há um rei chamado Ezequias: arruma a tua casa, conserta a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Aproveite esse momento ao qual você está em casa, próximo do seu esposo, da sua esposa, próximo dos seus filhos. Brinque com eles, se divirta com eles. Aproveite para conversar com a sua esposa. Eu louvo a Deus que mais ou menos há 1 mês e meio, 2 meses atrás, eu e minha esposa, a irmã Ana, a gente vem conversando muito sobre isso, sobre o futuro das nossas filhas. A gente vem conversando sobre a manutenção do nosso casamento, que nosso casamento não pode cair numa rotina, todo dia a mesma coisa. Nós vínhamos já conversando sobre isso, em termos um tempo só para eu e ela sairmos junto, olharmos um no olho do outro, como era no começo, que a gente saía, a gente sentava, conversava, e era bem aberto o diálogo, e isso depois de 13 anos, algumas coisas estavam se perdendo, e nós sentamos mais ou menos 1 mês e meio, a 2 meses atrás, antes de começar essa epidemia, dessa peste, na verdade. Nós tínhamos conversado sobre as nossas filhas, sobre o nosso relacionamento, sobre o nosso casamento. Nós tínhamos comentado quantos casamentos estão se acabando, casamentos de 30, 35 anos estão se acabando nos dias de hoje. É hora de nós rever nosso conceito como família, como casa. E o rei Ezequias, a casa estava bagunçada, e o profeta falou: coloca a sua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. E uma coisa linda que ele vai fazer, e era isso que eu queria falar com você que vai assistir esse vídeo nessa noite, louvado seja o nome do Senhor, é que o profeta deu uma mensagem e saiu. O rei virou para a parede e ele orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, lembra-te que eu fiz a tua obra. Lembra-te que eu andei diante de ti em obediência, um coração reto e sincero. E a palavra de Deus diz que quando ele orou, Deus visitou o profeta novamente e disse: profeta, volta lá e muda a sentença. O profeta voltou e falou para o rei: olha, Deus, ele ouviu a tua oração e ele está acrescentando 15 anos de vida para o Senhor. Sabe o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que nós vamos vencer essa situação através da oração. Nós vamos vencer essa batalha, nós vamos vencer essa guerra contra esse vírus através da oração. Grandes homens da Bíblia, grandes mulheres, homens e mulheres, profetas, reis, patriarcas, venceram batalhas e mais batalha através da oração. Eu poderia falar aqui a noite toda de homens que oraram e Deus deu a vitória. A Bíblia diz que Daniel, ele orou, e a oração de Daniel moveu o céu, a ponto de Deus enviar um anjo para atender as orações de Daniel. A Bíblia diz que Zacarias, quando ele entrou no templo para exercer o sacerdócio, havia um anjo dentro do templo esperando Zacarias. E o anjo disse: Zacarias, as tuas orações foram ouvidas. A Bíblia diz que Ana, ela orou no templo durante 25 anos. E Deus ouviu a oração de Ana, abriu a madre de Ana e concebeu a ela e deu um dos maiores profetas chamado Samuel. Josué orou e o sol e a lua parou para ele conseguir a vitória. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Nós vamos vencer através da oração. Nós vamos vencer através dos joelhos que se dobram. Nós temos que buscar a Deus. Nós temos que orar ao Senhor. A oração de Ezequias moveu o coração de Deus a ponto de Deus mandar o profeta voltar e mudar a profecia. Eu quero dizer, por mais simples e humilde que seja a tua oração, Deus está ouvindo a oração dessa nação. Mas é preciso colocar a casa em ordem. É preciso se consertar diante do Senhor, família. Eu falo o conceito família.
E eu espero que esse vídeo ele alcance os lares e as casas e chegue aos pais e às mães, em nome de Cristo Jesus. E que nós possamos retomar os valores da família, do pai como cabeça, da mãe como auxiliadora, adjuntora do homem e os filhos. Louvado seja o nome do Senhor. É essa mensagem que eu deixo para o povo de Deus. É essa mensagem que eu deixo para você que vai ouvir esse áudio. Em nome de Cristo Jesus. Eu glorifico a Deus, exalto a Deus por tudo. Em nome de Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar tremendamente a sua vida, a sua casa e o seu lar. Em nome de Jesus. Amém?